Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, seja ele qual for, bom tempo, seja ele qual for. Hoje eu quero conversar com alguma coisa que me despertou ontem, quando eu estava atendendo uma pessoa, veio à minha mente, na nossa conversa, veio à minha mente uma figura em relação àquela pessoa. E eu pensei, eu posso usar essa figura com alguns amigos que estão do outro lado da tela, algumas pessoas que nos acompanham, que nos assistem, que talvez você seja a primeira vez, também eu espero que lhe ajude. Eu vou começar mostrando essa figura aqui. Você sabe o que é essa figura? Essa figura é um bonsai. É aquele trabalho oriental em que eles deixam árvores que seriam algumas dezenas de metros com alguns centímetros. Nós achamos isso maravilhoso, lindo. Possivelmente alguns de vocês têm isso em sua casa. A outra figura que eu quero mostrar é outro bonsai. Só que esse outro bonsai, que é uma árvore inclusive rara, importante, está no meio de um bando de outras árvores não tão importantes, tão pequenas. Só que as outras estão grandes, enormes e podem sufocar, por exemplo, essa pequenininha aí, ok? O bonsai é uma coisa muito interessante, muito interessante. E eu quero começar dizendo para você hoje, não seja um bonsai. Não seja um bonsai. Eu vou dar aqui algumas características do bonsai. E você vai checar essas características com as suas expectativas, as suas verdades pessoais. Por exemplo, o bonsai era uma árvore que podia ser muito, muito, muito maior do que ela de fato é. Mas ela é uma árvore pequenininha. Existem pessoas, você, que poderia ser muito mais do que você está sendo hoje. Muito mais. E você sabe disso. Você tem essa sensação dentro de você. Você tem essa angústia dentro de você. Eu poderia ser muito mais do que eu estou sendo hoje. O bonsai, por ser, é a árvore inteira. Ela é a árvore perfeita, perfeita. Então, se ela é uma árvore frutífera, ela vai dar frutos. Só que tem um problema. Ela não pode dar todos os frutos que ela daria. Como uma árvore, se ela fosse uma árvore comum, não um bonsai. Porque um fruto que ela der, o fruto não está encolhido, o fruto vai sair do tamanho normal. Por exemplo, sei lá, se fosse uma laranjeira, ela daria uma laranja do tamanho normal, que fica inclusive desproporcional à árvore e suga da árvore. Geralmente esse fruto tem que ser tirado de uma forma mais rápida daquela árvore para poder não fazer mal para a árvore. Já aconteceu com você de você estar lutando por alguma coisa e de repente acontece aquela coisa e você pensa, esse é o primeiro de muitos, tá todos os sinais de que vai ser o primeiro de muitos e acaba? Como que se você não tivesse tido capacidade de sustentar aquilo para ir para frente. Isso pode ser desde casamento, a filhos, a dinheiro, a valores, a qualquer outro tipo de coisa. Um negócio que você começa, isso são pessoas bonsais. Pessoas bonsais, como o bonsai, pode ser uma árvore gigantesca, um carvalho, 50 anos, algo talvez 10, 15, outras árvores que alcançariam alturas enormes, mas que, por serem bonsais, se tornam pequenas. E o bonsai é uma coisa interessante, o bonsai é uma coisa que todo mundo acha bonitinho, mas são poucos os que sabem lidar com ele. A maioria das pessoas compram bonsais e em pouco tempo, a grande maioria, ele se estraga. Porque na realidade tem que saber lidar com alguém que não está sendo
o que era para ser. Óbvio, por favor, óbvio que aqui eu não estou, inclusive, diminuindo nenhum trabalho dos artistas que fazem o bonsai. Eu estou pegando o outro lado, né? Já tive, por exemplo, algum tempo atrás, na minha casa, bonsais. E quando eu comecei a entender algumas coisas, eu os tirei, porque eu não quero isso como referência na minha casa, mesmo que fossem lindos, mesmo que fossem maravilhosos. Eu os presenteei para outras pessoas, explicando por que eu estava me livrando daquilo. Mas a pessoa disse, mesmo assim eu quero, não dou muito valor a isso para a coisa que você deu. E levou. Agora, existe uma coisa interessante. É uma arte gigantesca, sabe? Para fazer um bonsai. Mas o princípio do bonsai, o princípio de criar um bonsai é cortando as raízes de tempos em tempos. Só isso. Começou a brotar, a raiz está lá embaixo, corta, 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 corta. Bota de volta de novo. Começou a crescer um pouquinho, as raízes cresceram de novo, corta, corta, corta. E aí a árvore, que era para ser 3, 4 dezenas de metros de altura, fica 45, 50 ou menos centímetros de altura. Uma árvore que poderia dar dezenas, centenas ou milhares de frutos, dá um e corre o risco de morrer por causa desse um. Se identificou com alguma coisa, querido ou querida, pense na sua história. Pense o quanto você é menos e tem menos e sente menos do que você gostaria e do que você sabe que você tem e é. Que você sabe que você tem e é. Sabe por que você se transformou num bonsai? Porque lá atrás, naquele período de 0 a 10 anos, um dos períodos mais importantes da vida, foram cortadas suas raízes. Possivelmente, aqueles que cortaram as suas raízes não tivessem o propósito de fazer o que fizeram. Ou talvez alguns outros, sim. Mas não fizeram. Por alguma razão, cortaram e não cuidaram. Ao invés de estimular as raízes, pelo contrário, fizeram exatamente o oposto, foram cortando, 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 e chega um tempo na sua vida, você acha que está pronto, sai para a vida, quando está no meio da vida, naquela coisa maluca de viver, você descobre que você é um carvalho, mas é um carvalho bonsai. Ou que você é uma árvore frutífera, mas é uma árvore frutífera bonsai. Deixe-me explicar como cortaram suas raízes. E de uma forma bem simples, bem simples. Na idade de 0 a 10 anos, a coisa que mais se precisa, aliás, exatamente, eu vou dizer exatamente o que é. A única coisa que a pessoa, que a criança de 0 a 10 anos precisa, a única coisa é segurança. Direi novamente. A única coisa que a criança de 0 a 10 anos precisa é segurança. Não tendo esta segurança, as raízes começam a ser cortadas. As raízes começam a ser cortadas. As raízes começam a ser cortadas. É verdade que aqui e ali pode aparecer alguém que, apesar de terem as raízes cortadas, no ato de fuga, às vezes até da família, ela consegue, com o tempo, fazer as suas raízes desenvolverem e crescem também, mas faltou segurança nesse período de 0 a 10 anos, pronto,
as raízes começam a ser cortadas. O bebê, por exemplo, que por razões, sejam elas verdadeiras ou não, não importa, mesmo que sejam as verdadeiras, não teve a mãe presente. Mesmo que fossem coisas que justificassem, mas não teve a mãe presente. É interessante que pessoas aceitam justificativa, a vida não aceita justificativa. Não teve a mãe presente, começou a insegurança. Crianças que foram mal assistidas, por qualquer razão, boa ou má, má ou boa. Má, eu falo por, talvez não é uma coisa comum, mas uma mãe que estivesse preguiçosa, cansada, sei lá, não fez. E a boa é pessoas que realmente desenvolveram doença, ou trabalhavam, faziam isso, ou faziam aquilo, e liberaram o bebê da sua presença cedo demais. E aí se diz assim, por exemplo, mas meu pai, minha mãe não pôde me assistir, mas me deixava na casa de uma pessoa muito boa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Cortaram suas raízes. Por melhor que seja a pessoa. Por melhor que seja. Isso é função de pai e mãe, não é função de tio, de avô, de amigo, de padrinho, de madrinha, nada. A segurança vem da presença do pai e da mãe. Quando você perde a segurança, todos os sentimentos nascidos de situações vão se deteriorando, porque você não consegue desenvolver para ocupar todo o espaço. Suas raízes estão cortadas. E aí, por exemplo, a insegurança transforma o que seria curiosidade em ansiedade. Era para ser só curiosidade, o que seria absolutamente normal na criança curiosa, que quer crescer, que quer não sei o quê, mas os pais não têm tempo, os pais estão cansados, não conseguem responder, o menino é muito chato, pergunta toda hora, quer saber tudo, entrega esse menino para babá, manda ele para casa de fulano, faz aquilo, você sabe o que é que você passou. Bota ele na rua, deixa ele brincar na rua. Se fizesse isso, pelo menos você teria talvez assistência de pessoas da mesma sua idade, traria algum equilíbrio. Mas nem isso se faz. E o que seria curiosidade vira ansiedade. Aos 3, 4 anos, 5 no máximo, tanto o menino quanto a menina começam a descobrir seus órgãos sexuais e começam às vezes a se tocar, o que seria para ser só absolutamente natural. Vira luxúria, vira tarado, vira isso, vira aquilo. Cuidado transforma-se em pânico, em medo, em fobia, porque não teve raiz. A insatisfação transforma-se em raiva, em ira, em ódio, porque não teve raiz. E aí todo ato de separação está linkado a pânico, a medo, e por isso todas essas síndromes que nós conhecemos. E aí crescemos sem as raízes profundas. E a insegurança, preste bem atenção, você vai entender você. A insegurança gera medo. E se há medo, haverá culpa. Aquele menino, aquela menina que ouvia do pai: nós recebemos você muito bem, mas você não era, nós não fizemos você pensando em você. Você foi uma escapada que nós demos. A criança começa a sentir-se culpada. Ela não tem noção disso, porque essa noção ela vai ter depois dos 21 anos. Mas ela começa dentro dela
as raízes estão sendo cortadas e está sendo formada uma grande culpa dentro dela. E a única necessidade da criança, presta bem atenção, a única necessidade da criança é segurança. Pais que brigam, que gritam, que se estaponam na frente dos filhos. Você viu quantas vezes gritos, violências, tapas, jogar uma coisa no outro. Pai bêbado desrespeitando a mãe, mãe bêbada desrespeitando o pai, pai e mãe brigando por causa de mulher e de homem fora do casamento, coisas dessa natureza, todas essas maluquices todas. Tudo isso são cortes de raízes porque tirou a segurança. A criança pensa que vai morrer quando ela vê uma briga entre o pai e a mãe, mesmo que a briga seja só verbal. O tom de voz assusta a criança. A criança de 0 a 10 anos, ela é como um animalzinho. O barulho gera alerta. O animal, ele está sempre com a orelha, e as orelhas são colocadas em tal posição e de tal jeito que ele está sempre alerta, é o barulho. Então, quando a criança ouve barulho dentro de casa, seja por grandes barulhos dentro de casa, seja por que motivos for, ela entra num estado de alerta. A segurança dela vai pro pau. Acabou. E pais ficam gritando e brigando e fazendo essas coisas o tempo todo. A necessidade da segurança não atendida vai gerar emoções insuportáveis e incontroláveis. Repetirei. Emoção, a necessidade básica de segurança não atendida vai gerar emoções insuportáveis e incontroláveis. Não tem como controlar. É a pessoa que chega e diz: eu não quero, mas eu morro de pânico. Eu não quero, mas eu morro de ódio. Eu não quero, mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer, mas faço. Eu não quero gastar dinheiro, mas gasto. Eu não quero gerar dívida, mas gero. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, mas faço. Não quero, mas faço. Isso foi raiz cortada. Desculpe, por mais belo ou bela que você seja na vida, você é um bonsai. É interessante, muito interessante, porque a criança sai dessa fase, né, de 0 a 10, ela vai entrar numa fase seguinte, de 11 a 20, que é o desenvolvimento das emoções. A partir dessa fase é que ela realmente vai lidar com outras emoções além da necessidade de segurança. E aí, como já quebrou a segurança, quer dizer, a base das emoções dela, todas serão inseguranças. Daí porque adolescente está o tempo todo fazendo besteira. Quer morrer, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, e pronto. Não consegue ter uma estrutura, porque não tem raiz, foi cortado a raiz. Não tem raiz. Um vento forte joga a árvore no chão, porque não tem raiz. E o que fazer então? A coisa mais importante nesse processo todo é desaprender. Porque se não desaprender o método antigo, não consegue estabelecer o novo. Você vai ter que desaprender de sentir-se inseguro. E aí você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, e de ajuda de profissional competente. Senão você vai ter dificuldades. E pode até gerar mais insegurança. Vai gerando uma demanda, uma necessidade de você. Quanto mais inseguro, mais tempo você fica naquela coisa de tratamento, e mais tempo, 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 e mais tempo. É a insegurança que não foi resolvida. É a árvore que foi cortada a raiz e que às vezes está se trabalhando as corzinhas das flores ou das folhas. Não, para. Vamos investir na raiz. Senão ficará uma árvore linda, como são alguns bonsais. São obras de arte, mas não são o que deveriam ser. Enquanto você se sentir que você não é o que deveria ser,
que você não tem o que deveria ter, que você não faz o que deveria fazer, você está sendo um bonsai. Por quê? Porque aqueles atos de cortes da raiz, porque estamos usando a figura do bonsai, aqueles atos são traumas. E traumas são experiências congeladas, que não estão aqui no seu consciente, estão aqui no seu inconsciente. Eles não estão na idade que você está vivendo, eles estão na idade do que aconteceu lá atrás, embora esteja agindo em você hoje. Então, todo congelamento de experiências ou de emoções, todos interferem no seu inconsciente, o inconsciente controla o consciente, você começa a ser o que você não queria ser. Esta árvore não nasceu para ser desse tamanho. Fizeram ela assim. Fizeram ela assim. Esta aqui, menos ainda, é para ser uma árvore enorme. Fizeram ela assim. Fizeram você assim. Pense nisso. Pense nisso. O grande problema é que quando se fala de emoção, uma raiz cortada leva a outra raiz cortada, leva a outra raiz cortada, leva a outra raiz cortada. Aquela história de uma porta fechada leva a outra porta fechada, que leva a outra porta fechada. E aí, queridos e queridas, tem que buscar tratamento. Primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que é bonsai, que não tá bom ser desse tamanho, que você pode ser, ter, fazer e outros que você quiser mais, se você for do tamanho que você deveria ser. Tem algumas outras palestras minhas aí, né, no YouTube, se você pode, ao ouvi-las, você vai reconstruir esse caminho de volta para deixar de ser um bonsai. Mas hoje eu só quero te alertar, se você tem sido um bonsai, procure ajuda. Procure ajuda. E procure ajuda competente. Você pode ser muito maior do que você é. Muito. Seu casamento pode ter muito mais prazer, felicidade, alegria, prosperidade do que tem. Um bonsai com outro bonsai vai dar o quê? Bonsaizinhos. Um bonsai com um outro que não é bonsai vai dar o quê? Matar o bonsai. Tem um caminho. Tem um caminho. Comece a trabalhar na sua insegurança. A partir de agora, isso já te ajuda. Conscientemente você vai dizer, essa insegurança minha veio da minha infância, eu não a tenho agora, ela está na infância. Eu agora confio em mim. Eu vou crescer, eu vou crescer. Isso já vai te ajudar muito, muito. Mas é difícil que você consiga reconstruir suas raízes todas sozinho. Ou é impossível, não sei. Então procure ajuda. Não seja mais bonsai. Não seja bonitinho, mas menor do que devia ser. Tá bom, mas podia ser melhor. Por favor, cresça. Busque mais. Um abraço a todos.